O drama de estar agora com 30 anos e estar indo para os 31 e a questão de quero ou não quero ter filhos, de fato está começando a bater. Tava vendo agora um TikTok de uma menina que ela é médica falando sobre como que o mundo mudou, as coisas mudaram, muita coisa evoluiu para as mulheres, a gente pode querer adiar a maternidade porque a gente quer conquistar outras coisas, fazer outras coisas, principalmente se você tem até mais poder aquisitivo nesse caso. Mas o nosso corpo meio que não acompanha essas mudanças, né? Os nossos óvulos continuam, né, dando a hora deles, a hora que dá. E que, de fato, engravidar depois dos 40 anos é muito difícil. E eu, por exemplo, eu fico pensando que se eu quiser ser mãe, eu gostaria de ser mãe, sinceramente, com 40. Tem gente que fala, nossa, é muito velha, é loucura. Na minha cabeça faz todo sentido. Mas é pior, porque eu não sei se eu quero ser mãe. E aí, eu tava assistindo um episódio de Sex and the City, e aí a personagem principal, a Carrie, ela tá falando exatamente sobre isso. Que ela falou, eu só queria ter certeza. Eu queria ser a mulher que tem certeza que quer ter filho, ou a mulher que tem certeza que não quer ter filho. Porque essas duas mulheres, elas estão resolvidas, elas sabem o que elas vão fazer da vida. E eu me pego agora, às vésperas de fazer 31, sem saber. Eu preciso congelar os óvulos? Quando? Mas e se eu congelar e gastar uma grana e passar por esse procedimento que, sabe, é invasivo, tem as consequências, eu já vi amigas minhas congelando, é chato, pra nada, pra decidir que eu não quero ter filho. Mas e aí se eu não congelo e aí depois eu me arrependo porque depois fica muito difícil de conseguir engravidar ou então eu nunca engravide? Nossa senhora, é difícil. A digníssima começa o vídeo falando do drama, né, que é estar chegando aos 31 anos como mulher e ter que decidir se ela vai ter um filho ou não. Realmente é uma decisão muito complicada de se tomar, mas creio eu, claro, não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas que a mulherada tá deixando pra decidir tarde se vai ser mãe ou não. Porque, bom, vamos ver o que ela vai falar no vídeo, mas até outras digníssimas que a gente acaba vendo vídeo aí na internet falam desse problema de você deixar pra ser mãe tarde, depois dos 30, 31, 32. E aí você tem que achar um cara, tem que passar um tempo com esse cara, conhecer esse cara, convencer ele também de ter um filho. Então o ideal é ser, se for uma mulher, fazer isso mais cedo, né? Na minha opinião. Então, mesmo que eu até concorde que a tecnologia facilitou algumas coisas na questão de você querer ser mãe um pouco mais tarde, pode até ser que sim, mas tem a questão que ela falou que o corpo da mulher ainda é o mesmo, com ou sem tecnologia. Claro, até tem aquelas inseminações artificiais, tem algumas coisas que alguns laboratórios fazem para ajudar a mulher a engravidar, etc. Mas ainda assim, para mim, não muda o fato de você, depois dos 31, querer ser mãe e começar a cogitar e a pensar nisso, ainda assim é tarde, né? O ideal, se você quer ser mãe, creio eu, novamente, na minha opinião, que é você já pensar nisso ali com seus 25, 26, 27. E ela ainda quer estender um pouco a decisão e fala que para ela o ideal é ser mãe aos 40. Minha digníssima, até para o seu filho, vamos dizer, se você realmente quiser ser mãe aos 40 anos, a gravidez vai ser até de risco, se eu não me engano, a partir dessa idade tem boas chances, né, de você ter uma gravidez de risco e de até o feto não se formar ali como deveria, né, da forma mais adequada e mais ideal, porque você já vai estar com seus 40 anos, entendeu? Tem uma frase que eu escutei há uns 5 anos atrás e eu sempre aplico ela na minha vida, que é: tá na dúvida? A resposta normalmente é não. E você pode ver, quase 100% das vezes que você tá na dúvida de fazer uma coisa ou não, quando você faz, você acaba se arrependendo. Então, na dúvida, ó, não, só aos 40, mas eu também não sei se eu quero ou não quero. E se eu congelar o óvulo e ir lá na frente, mudar de ideia, que não sei. Pô, tá bem na cara pra mim que você não quer ser mãe, não. Mais um dia normal na vida de uma mulher de 30 anos que quer ter filhos, mas não quer ter agora, mas aí fica com vontade, mas aí prefere esperar um pouco. Essa confusão, diariamente. Olha só o que aconteceu. Eu acabei de voltar da corrida, inclusive, né? Daqui direto pro banho. Minha menstruação, ela nunca atrasa. Então, sabe aquele ciclo bem certinho. E aí, este mês, ela atrasou. E ela não atrasou um dia nem 2 dias, ela atrasou 3. E aí eu comecei a ficar meio assim, porque ela não costuma atrasar. E aí eu fui lembrando o que aconteceu no mês e eu falei, gente, será que eu tô grávida?
Aí, de ontem pra hoje, eu dormi, assim, meio agoniada, pensando, assim, tensa, falando, gente, será? Meu Deus, e eu tenho alguns planos pros próximos meses, e eu ia ter que ajustar tudo. Só sei que eu acordei, e aí bateu a cólica. E aí eu fui ao banheiro, vi que tinha menstruado. Eu falei, ai, aquele alívio, sabe? Menstruei. Aí eu saí pra correr. Pois bem, tô lá correndo. Aí eu também não sei se é porque tava tocando uma música, assim, específica quando tava correndo. E aí eu passei por uma mulher que parecia, assim, muito comigo, mesmo o biotipo. E ela tava com um carrinho de bebê e com um cachorrinho. E aí na hora, ela tava meio que dançando com o filho dela. E eu tava ouvindo a música. E foi uma cena de filme. Eu comecei a chorar, pensando, eu quero isso aí. Devia ter engravidado. E é isso. Até quando vai ser isso? Todo dia não quero. E agora? E eu gostaria de convidar você que está gostando do conteúdo a dar um like no vídeo e a se inscrever no canal para ajudar na entrega desse conteúdo e ajudar a gente a continuar produzindo vídeos. Muito boa essa frase. E aí eu fui pensando no que aconteceu no mês e pensei, gente, será que eu tô grávida? Caraca, isso daí foi melhor. Bom, basicamente essa daí é mais uma digníssima vivendo o mesmo drama ali da mulher anterior do outro vídeo, que é, pô, vou ser mãe ou não vou? E com que idade eu vou ser? E eu até consigo entender, tipo, tem muita possibilidade hoje pra mulher que não é mãe fazer alguma coisa da sua vida, ter uma empresa, trabalhar, tem muitas possibilidades. E essa é uma das coisas que a tecnologia proporciona hoje em dia, né, que é você ter muitas opções de coisas para fazer, coisa que antigamente não tinha. Só que aí a mulher, nesse mar de opções, podendo fazer um monte de coisa da vida dela, ainda tem aquele relógio biológico e ela ainda fica com aquela coisa na cabeça, pô, eu tenho que ser mãe, ou será que não e tal. Só que a gente percebe claramente que meio que elas estão querendo o melhor dos dois mundos. Ter muita liberdade, curtir e viver até os seus 40, 45 de preferência, e aí ter um filho e que a maternidade seja fácil. Pô, isso não vai acontecer. Pode tirar o cavalinho da chuva. Ser mãe é uma escolha para a vida inteira. Você tem que abdicar de muita coisa, você vai ter que viver ele para a criança. Claro, se você quiser ser uma boa mãe. E nem venham com esse papo, isso é machismo, porque não sei o que, não sei o que lá. Não é bem por aí não. É que na minha cabeça, você vai colocar um ser humano no mundo, você tem que fazer de tudo, absolutamente tudo, para ele ter uma vida boa, ser saudável, etc., ser bem cuidado. Então você vai ter que acabar abdicando de muitas coisas, sim. Gabi, inclusive eu te sigo, te adoro e eu queria responder você, mas de um jeito que talvez não te assustasse e não assustasse quem vai ver esse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso te falar que depois que a gente tem filho, mesmo com rede de apoio, mesmo tendo com quem contar, o filho é seu. A responsabilidade dele ainda é sua. Ai, mas a Virgínia, Gente, é uma exceção, assim, exceção da exceção da exceção. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas que têm filho, que têm condições de ter babá ali quase que 24 horas, que é o que as meninas, né, as filhas dela têm, e não perde a liberdade, que consegue viajar, que vai acompanhar o marido em show, enfim, aí é uma outra história. A grande realidade das mães e dos pais, né, de quem tem filho, é que sim, você perde sua liberdade. E é muito louco, porque no meu caso, hoje, depois de 3 anos, hoje eu tenho muito mais rede de apoio. Eu tenho alguém que me ajuda em casa, e os meninos já vão pra escola. Eu consigo trabalhar de tarde, às vezes eu vou almoçar sozinha, eu vou almoçar com meu esposo. A gente já saiu algumas vezes sozinhos, nunca dormimos fora, nunca viajamos. E eu sei que tem outras realidades, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, os avós muito presentes, que têm os padrinhos da criança muito presentes. Mas, em todas essas vezes em que eu estava longe dos meus filhos, em que eu estou longe deles, por exemplo, agora, eu continuo não tendo a mesma liberdade de antes de não ter filho. Porque não existe. Você pode estar na Lua, seu filho está em Marte. Você não tem a mesma liberdade. Você ainda é pai, você ainda é mãe, então você ainda tá pensando no seu filho, você ainda é responsável por ele. Não dá pra simplesmente desligar. E é muito louco porque seu filho nasce e isso nasce com você. Agora, pra não assustar, eu queria dizer
que ser responsável pelos meus filhos me fez uma pessoa muito melhor. Hoje, eu não me reconheço mais e eu nem quero mais ser aquela Bruna de antes. Eu era tão inconsequente, eu era tão egoísta, eu não tava nem aí pra ninguém. E hoje, eles me devolveram até a vontade de viver. E é uma parada muito louca. Porque falar das dificuldades, da responsabilidade, do trabalho que é você ter filho, não anula todas as coisas boas que eles também trazem. Eu não sei se deu pra te explicar, enfim, se deu pra você entender. Mas é o que eu sinto. Então pensa, continua pensando e saiba que a sua vida vai se transformar assim, da água pro vinho. Não tem como não se transformar. Os filhos nascem e mostram pra gente uma outra versão do mundo, das coisas e uma outra versão de você mesma. Aí, perfeito o vídeo dessa moça, ela bateu a real. Nem preciso comentar muito mais sobre. É basicamente aquilo ali que ela falou. Pô, você quer ser mãe e achar que vai ter a vida que nem a da Virgínia Fonseca? Só tendo a grana da Virgínia Fonseca. Senão, esquece essa ideia aí de ser mãe, ser tudo mil maravilhas, aquela coisa de final de filme. Porque não vai ser não, é um perrengue, pô. E claro, só para fazer um adendo aqui, né? Depois que você vira mãe, etc, tá criando seu filho, você vai pegar um amor por ele ali, etc, vai ter momentos bons, não vai ser só um perrengue. Só que ali, principalmente quando ele for muito pequeno, recém-nascido, vai ter que ter uma atenção 24 horas, um cuidado 24 horas, vai estressar, você vai ter que amamentar. E é muito complicado essa mentalidade das mulheres de hoje de ter essa ideia, você mãe aos 40, na correria com qualquer pessoa, e eu não vou me sobrecarregar, não sei o quê, vai ter que ser no momento ideal, eu vou querer continuar vivendo a minha vida com liberdade como eu tinha antes. Isso daí não acontece, isso daí é ilusão total. Mas é isso aí, rapaziada, mais um videozinho aí do caos pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixem aí o seu like, o seu comentário e se inscrevam no canal. Muito obrigado e um abraço, rapaziada.